Deus guarda a sua palavra. Após o culto, você pode pegá-la na saída, uma por família. Depois que for distribuída para todos e ela for para o estoque, as que sobrarem, fica a relação na página de Bauru. Você pode pedir mais, se você desejar, né? Só foi pedido para colocar uma marquinha lá. Foi colocado, irmão Wagner? É que saiu mais uma mensagem nova com o mesmo título igualzinho, a capa da mesma cor. Então fica difícil para distribuir, né? Só pregado em meses diferentes, questão de meses. Então, quando chegar a próxima, fica mais fácil para fazer a distribuição. Pega depois do culto. Muito bem, Deus abençoe, né? Os hinos. Nós vamos cantar um hino na entrada da Rádio Bandeirante. O irmão Zé Estevam, fica pronto. Fica aqui em cima, por favor. Fica pronto com o hino já. É bom entrar a rádio cantando, fica mais fácil. Fica pronto, sentado aí, por favor. Pronto, um hino já. O hino é muito importante nas nossas vidas, no culto, né? Desde que nós fizemos um pequeno aperfeiçoamento aí no ritmo, melhor, na altura do prelúdio, durante a meditação da igreja, abaixamos um pouquinho só o som do teclado. Ficou muito bom. Eu me senti bem, né? Ficou bom. E este solo, né? Solo. Também os hinos cantados pelo líder de cântico, o hino cantado avulso. Um hino apresentado avulso, claro que a pessoa tem que ter uma direção para isso, né? Não é só cantar por cantar. Aquilo está incluso no tempero. Vai ficar bom ou vai ficar ruim. Então é um conjunto, né? A coisa vai esquentando, né? Vai subindo, vai construindo, né? Construindo este ambiente. Tudo ficou muito bom. Ficou? Vocês sentiram bem? Amém? Deus continua abençoando, né? Dando a vocês essa inspiração, essa unção, né? Para tudo que nós fazemos, você faz ungido. Por isso você tem que tomar muito cuidado em ouvir um cantor evangélico, que se diz evangélico lá fora, eles têm unção. Causa arrepio na gente, viu? Até mesmo se você ouve um cantor mundano. Você sabe, cada um tem uma preferência. Estou falando carnal agora. Carnal, né? Carnal. Então, carnal você tem uma preferência. Você teve uma preferência para a música do mundo, carnalmente. Então, isso aí vai diminuindo em você, tal, mas é o cão negro. Você tem que tomar cuidado, né? Então, quando você vê alguém cantando, bem cantado, aquela coisa assim, né? Mexe, né, irmão Zé Estevam? Um zilo e zalo, se parar para escutar, mexe, não mexe? Mexe, né? Um Tunico Tinoco. Hein, Mocoque? Mexe ou não mexe? Ou o senhor não gostava do Tunico Tinoco? Mocoque? Gostava do Tunico Tinoco ou não? Gostava, né? Se ouvir, mexe, né? É a unção. O que toca na gente é a unção. A unção da pessoa que toca na gente. E é tremenda a unção que eles têm. Impressionante. Se você ouvir o Elvis cantando, que unção. Estou dizendo que é certa, não. Porque a unção é certa ou errada. Uma voz perfeita, nas melhores vozes
do mundo, da história, o Elvis. Balanço caboclo mesmo, até agora. Se parar para ouvir ele, para quem gostava daquele estilo, entendeu? Ele vai falar, olha, estou quase sendo arrebatado. É o cão negro, né? É o cão negro levando o cão branco para passear. É que nem você fez hoje, né? Hoje o cão branco trouxe o cão negro na igreja. Você ficou em casa sem motivo, o cão negro segurou o cão branco em casa. O mais forte segura o mais fraco. É simples de entender, não é? Porque a gente não tem como se libertar dele ainda. Tem que administrar ele, né? Manter ele subjugado. Então Deus abençoe vocês. A gente é abençoado e abençoa. Comecei falando isso na quinta-feira lá em Botucatu. Nós fomos no encontro, fomos abençoados. Muitos foram. Você abençoa, você é abençoado. Você influencia e é influenciado. Me lembro de uma vez que eu visitei uns primos meus. Eu era garoto, uns 15 anos. Apesar da gente ter nascido no lar evangélico, desde os 5 anos, é o perigo da mescla, tá? Isso já é uma experiência da gente do tempo das denominações. A gente estava vivendo aquilo que a gente sabia. A influência que os nossos parentes, primos, né, exerciam sobre nós. Eles não eram evangélicos. E me lembro na época que eu visitava sempre uns primos, e ficava lá uma semana, e eles gostavam muito de andar de bermuda, de shorts. Aquele tempo era raro, né? Em torno de 1970, mais ou menos. Era raro, né? Mas logo que eu cheguei na minha casa de volta, na semana seguinte, peguei uma calça velha que eu tinha, cortei. Falei, mãe, faz para mim uma bermuda aí. Quer dizer, recebi a influência. Assim que funciona. Então, isso funciona com os denominacionais, funciona conosco também, porque nós somos influenciados e influenciamos. Daí, então, a prudência que você tem que ter, a sabedoria que você tem que ter, que você não pode, em qualquer lugar, em todos os lugares, andar com qualquer pessoa. Então, não é pastor que é exigente. É você entender como que o ser humano é constituído. Todos os seres humanos é constituído assim. Na política é assim. Por que as pessoas mudam de partido? Não? Começa a ser influenciado pelo outro, muda. Muda de partido, muda de cor, muda de palavreados, de gestos, vai incorporando aquilo. Então, você abençoa e é abençoado. Você influencia e é influenciado. Você dirige e é dirigido. Agora, como que eu sei, espiritualmente falando, se eu estou sendo influenciado corretamente ou estou influenciando corretamente? A mensagem é o padrão. A carta magna. Então aqui, irmã, você sabe se você está influenciando alguém corretamente ou se você está recebendo uma influência corretamente. E a primeira bênção que você tem, sendo que nós somos este ser trino de alma, corpo e espírito, e todos têm que ser convertidos, todos têm que ser convertidos, essas três assim, naturezas, vamos dizer, alma, corpo e espírito. Então, elas têm que estar enquadradas com a palavra. Qual é o primeiro contato que você tem com uma pessoa? Qual é a primeira impressão que você tem? É visual.
é o visual. Um irmão estava contando uma experiência para mim, que ele foi numa repartição pública, e foi assim, uma roupa normal, né, e um chinelo no pé, a camisa para fora da calça, né, numa repartição pública. E ele foi recebido de um jeito, um ministro. E depois, de uma vez passada, ele voltou para tratar do assunto novo. Aí ele voltou vestido diferente, entendeu? Gravata, paletó e tal. Ele foi atendido totalmente diferente. Você é interpretado em função do seu comportamento. Isso está ligado a arrogância, luxuosidade, né? Não é isso daí. Mostrando como é que essas coisas têm influência. Abre portas e fecha as portas. Isso é tão importante, isso não quer dizer que vai descaracterizar a pessoa aquilo que ela é. Dependendo do ambiente, aquilo é diferente. O irmão Branham, quando encontrou com aquela mulher que não queria que ele passasse pela propriedade dela, que eles iam caçar, a mulher ficou brava com ele estava de macacão, tudo cheio de sangue, estavam caçando e tal. E falou, não, mas nós falamos com o seu marido, disse que pode passar por aqui. Falei, não, o que vocês pensam? Vocês são da cidade, pensam que pode passar por cima da gente? Falei, não, nós estamos aqui e tal. A gente é do bem, eu sou um pregador, estivemos assim e tal. Falando com ela, né? Ela falou, quem que é o senhor? Ela falou, eu sou o irmão Branham. O irmão Branham? Aí a coisa desmoronou. Então, existe a influência, existe a apresentação. E o cristão é cristão em qualquer lugar. Qualquer lugar. Agora, em se tratando de vir para a igreja, para um santuário, você deve abrir o seu guarda-roupa e escolher tudo que tem de melhor que se enquadra com a mensagem. Se tem alguma coisa lá que você não desenquadra com a mensagem, até que você quer usar, tal, mas usa fora da igreja. Até você conseguir vencer. Mas na hora de você vir para o culto, escolhe o que tem de melhor. Segundo esse espelho aqui, ó. Que você dá conta sim. Estamos falando isso por amor da sua alma. Então a pessoa vem e você vê, você é abençoado. Ela te vê, você é abençoada. Você conversa com ela, as primeiras palavras, que nem eu tenho um defeito, né? Às vezes tem que cumprimentar uma pessoa 2 vezes, né? Hoje já cumprimentei o Modilson 2 vezes na porta, porque tinha uns 3 ali e eu achei que não tinha cumprimentado ele. Falei, Modilson, peguei na sua mão? Não peguei, não. Quer dizer, eu faço isso. Tem 2, 3 assim, eu pego na mão de 2 e deixo um para trás. A pessoa fala, mas por que não pegou na minha mão? Pronto, está aí armada a confusão, né? É um defeito meu. Então, para mim corrigir esse defeito, então eu erro para cima, né? Eu prefiro cumprimentar 2 vezes na sequência, né? Então, você recebeu uma pessoa, o profeta fala isso, né? Educadamente, né? Educadamente. Eu não estou nem falando de mensagem, estou falando de berço agora. Entendeu? Essa maneira áspera, essa maneira estúpida, essa cara fechada de quem chupou limão, vive chupando limão a vida inteira. Não estou dizendo que você tem que ficar dando risada para todo mundo, não, mas existe uma coisa, né? A irmã encontra a irmã, tudo bem, irmã? A irmã tem costume de se abraçar, o irmão também, pega na mão, Deus te abençoe então. É o mínimo, você se sente bem. Muitas coisas são aplainadas nessa hora aí, ó. Você abençoa e é abençoado. Você conversa com a pessoa, né? Mesmo que seja assuntos não da mensagem, mas coisas saudáveis, ou se é da mensagem, se é a experiência da mensagem, testemunhos, aprofunda mais. Você abençoa e é abençoado. Amém? Então, é dessa maneira, né? E nós vamos nos ocupar um pouco com isso nesta manhã, lembrando do encontro. Por quê?
Porque à primeira vista é uma placa. Então, acho que é saindo daqui, né? Saindo daqui para sair, para entrar na rodovia. Aqui também tem uma placa, que é um triângulo, né? Que é um triângulo. Se você pega no livrinho, quem vai estudar para tirar carta, está escrito ali, não está escrito? Via preferencial à frente. Não é isso, Modestino? Via preferencial à frente. Está escrito no livrinho, mas na placa não está escrito. Mas o símbolo quer dizer via preferencial escrita. Então, o homem, a moça, o moço, a mulher, a moça, andando na rua, com a sua vestimenta, não tem que escrever na sua testa, cristã. A placa já está falando. Quer dizer, a primeira vista é essa, ver a placa. Quer dizer, é a placa. A placa já está falando, sou uma cristã. Sou um cristão. Amém? E aí, entra aquela parte que eu já até falei, vocês vão entender depois, tudo isso que nós estamos falando, vai dar tempo, nós vamos entrar um pouquinho nessa mensagem, porque não somos uma denominação. Ela está rodando em agudos, essa mensagem, e algo me chamou a atenção, eu até separei ela. E aí você vai entender, o irmão vai entender, eu já disse para o irmão, para as irmãs, né? A roupa de trabalho não é diferente de roupa que vem na igreja, vamos assim dizer, você usa no dia a dia. Eu, pelo menos, as roupas que eu uso em casa para trabalhar, essas coisas, é roupa velha, que eu já usei na igreja, que eu já usei normalmente. Não justifica eu sair de bermuda na rua, só porque eu não estou no culto, não estou na igreja. Olha, eu vou lavar o carro lá fora, vou de shorts. E se passa um irmão, uma irmã, ali? Porque tem coisas que você abençoa e é abençoado. Tem coisas que você é um instrumento de tropeço, de escândalo. E um dos destaques do encontro, quando chegar nele eu vou pular, mas eu vou falar já. Isso pega nos pastores, pega nos diáconos, pega em todos nós. O evangelista foi convidado para pregar numa outra cidade, na igreja de um pastor. E ele ia indo para lá. E no trajeto da cidade, ele sofreu um acidente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Sofreu um acidente, bateu o carro lá e tal, e ele armou a maior discussão, o carro parou, armou a maior discussão. Como diz o nosso linguajar, armou um barraco. Foi um bate-boca ali que eu vou falar, e a coisa do tempo ficou quente. E o pastor daquela igreja vinha vindo e parou. Só que o pastor da igreja não conhecia ele não conhecia o pastor, tinha sido convidado para ir lá. E o pastor da igreja parou assim, viu aquela confusão ali, né? Chegou e falou, o que houve aí e tal. E o evangelista ficou bravo, esse camarada é esse que tem aí, ó. Olha aí, ó. É que tem, bateu, não sei o que tem, tá bravo e coisa e tal, tudo e alterado, e tudo, outro também alterado e tal. Começou a falar umas palavras, aí o pastor falou, gente, calma lá, gente. Nós temos um Deus que é melhor. Gente, o que é isso? Nós somos todos filhos de Deus, nós somos boas pessoas. Vocês têm que entregar a vida para Jesus. E aí ele falou assim, o evangelista falou, quem é que é o senhor? Aí eu sou o pastor fulano e tal. Ô irmão, sou eu que estou indo para pregar na sua igreja. Falou, você? Esquece. Lá no meu púlpito você não sobe. Tem que tomar cuidado. Lá na sua repartição pública, vindo para a igreja. E aí? Então a gente passa esse carão, né? Passa esse carão, às vezes a gente fica esquisito, né? Então todos nós, isso nos leva a pensar. Esse dia foi uma moça dedetizar lá, a dengue, né? Passando, eles passam nas casas, dedetizando, né? Na casa e tal.
estou com a campainha, eu sempre atendo, deixo entrar, né? Quis entrar até na cozinha e ver debaixo da geladeira, a bandeja, se tinha água, se não tinha, como é que era. Todos esses lugares cria mosquito, viu? Cria mosquito até em copo d'água que tem dentadura. Às vezes troca uma vez água, uma vez por semana. Não é brincadeira não, gente. Diz que foi encontrado já larva da dengue dentro de copo d'água de dentadura. É aquele trilho do banheiro. E tem tantos lugares que eles contam a história. Ela entrou e eu acompanhei ela. Ela me disse assim: eu estou conhecendo a sua voz. O senhor tem um programa de rádio? Olha aí, ó. Está vendo? E se eu estou meio atravessado lá e falo, vai passar veneno em outro lugar? De novo, só na minha casa? Eu falei, estou conhecendo a voz do senhor. O senhor tem um programa no rádio? Eu falei, tem um programa assim, assim, assim. Ah, tá. A nossa igreja também tem, então eu sou da igreja tal, tal, tal. Eu falei, olha aí a coisa. O mundo, irmãos, é muito pequeno. Hoje o mundo ficou muito pequeno. Com esse advento da internet, dos canais de comunicação, ficou muito pequeno. Então, hoje em dia, a gente está na internet, está no YouTube, todo mundo conhece. Conhece a gente, né? Você não conhece todo mundo conhece a gente. Então, vamos assim dizer, né? Nós temos que ter um pouco mais de prudência. Aí é que entra as críticas, às vezes, com as pessoas que não sabem usar o canal de comunicação. Não sabem usar telefone, não sabem usar computador, não sabem usar o Face, não sabem usar o WhatsApp, não sabem. São ferramentas de ajuda, não sabem. Causam danos para si próprio e para outros. E a pessoa que se comunica através do WhatsApp, por exemplo, tem gente que não sabe escrever, tem gente que é limitada no português. Escreve uma frasinha curta. E o outro lá não entende, acha que está sendo sem educação com ele, grosseiro. Tem causado tanto atrito por causa disso. Às vezes, para você falar uma palavrinha, tem que escrever um tantão assim. A pessoa não manda uma coisa ali resumida, né? Fica difícil. Esse é o cuidado que tem que ter. Causa problema para você e para o outro. E como causa? A gente já tem tido muita experiência. Amém? Vamos lá, Estevam, canta um hino para nós, então? Enquanto nós vamos aí entrando com a Rádio Clube de Bauru. Cantar o hino de número 1 da última vigília, Fá maior, Miriam. Seguir eu quero, seja sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste, e me tomas pelas mãos. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se tu queres te seduzir-me pela triste solidão, andar
guiaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transponha ao Rio Jordão, tu também atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Vamos dizer amém? Graças a Deus. Deus abençoe vocês conosco através da Rádio Clube de Bauru, emissora pertencente ao Grupo Bandeirantes. Deus abençoe através da AM 1160 em Bauru. Estamos aqui na cidade de Óleo, nesta manhã, transmitindo para vocês mais uma escola dominical. E aproveitamos convidar vocês para estar conosco. Hoje à noite estaremos aí em Bauru, culto de Santa Ceia. Deus abençoe a todos, até onde a nossa voz está chegando, em torno aí de Bauru, eu creio que 50, 60, 70 quilômetros ou mais, a emissora chega com um bom som, né? Nosso abraço para os irmãos lá em Arealva, onde estivemos terça-feira, e Deus abençoe todos vocês aí, que juntos possamos ser abençoados. Nós vamos ler a Bíblia agora, vamos colocar em pé, Isaías 35:8, depois Gálatas 1. Vamos ler Isaías 35:8. Nós vamos relembrar então do encontro de pastores, esse último agora em Goiânia. Destaques, né? Assuntos, e principalmente assuntos que foram tratados em reuniões privadas, que vocês não tiveram presente, mas a gente separa aqueles assuntos que podem chegar até vocês e é de bênção. Isaías 35:8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Amém. Gálatas capítulo 1, versículo 6. O título da leitura: a inconstância dos Gálatas. Paulo, ele tinha várias igrejas, né? Os Gálatas que estavam na Galácia, os Efésios que estavam em Éfeso, Tessalônica, Colossos. Então ele estava dirigindo isso a eles. O profeta disse que tem assuntos que ele não podia falar em certas igrejas, por causa da maturidade daqueles que ali estavam. E aqui ele está exortando os Gálatas, a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Então ele lembrou os Gálatas quem ele era. Em outras palavras, vocês têm que dar crédito mais naquilo que eu estou falando, hein? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então estavam se afastando.
o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Tinha isso lá e tinha isso aqui. Hoje o Evangelho de Cristo é a mensagem do irmão Branham. E tem muitos também que querem transtornar a mensagem do irmão Branham. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Assentai-vos. O nosso profeta, ele poderia dizer a mesma coisa. Paulo sendo mensageiro da primeira era, e o irmão Branham sendo mensageiro da última era, a sétima. Então, ele poderia dizer desta forma: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outra mensagem, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim já, como vô-lo dissemos, e de novo, também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outra mensagem, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando a homem, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que a mensagem que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Só o profeta recebeu isso. Os demais que pregam a mensagem têm que pregar o que ele recebeu. Não tem nenhum outro homem que recebeu alguma coisa diferente do profeta. Ele recebeu direto de Deus. Pode ser o homem que for. Tem que estar preso nessas mensagens. Amém? Então, nós vamos costurando, nos alicerçando desta forma. Muito bem. São assuntos variados, diversos. O aperfeiçoamento não é a exaltação do homem. O aperfeiçoamento espiritual da igreja, o seu, o meu, não é a exaltação do homem. Isso não é aperfeiçoamento. Aqui tem um ponto que às vezes causa pergunta para muitas pessoas, não para mim, porque eu entendi isso aqui desde que eu comecei a participar dos plenários de ministro. Eu tenho muitos defeitos e algumas qualidades. E algumas delas que eu tenho é essa, eu entendo fácil a regra das coisas. Desde que eu entendo, eu aplico aquilo, qual é o problema? Para participar dos plenários de ministros, isso foi dado ênfase de novo, tem que ser auxiliar de púlpito, pessoa que prega no lugar do pastor, auxiliar do pastor. Não é para diácono,
não é para o evangelista no sentido que distribui folhetos, que faz evangelismo assim, que é diferente também do evangelismo segundo o 5º de Efésios. Agora, eu entendi isso aí há 30 anos atrás, mas infelizmente tem que estar sempre lembrando. Está lá o pastor, aqui está o irmão, é diácono nosso, está lá dentro. Aqui está o irmão, ele é autor de cântico, está lá dentro. Meu Deus! A pessoa não está à altura para estar ali. O ambiente lá é outro. É um colegiado de ministros, os assuntos. Você pode estragar, né, uma pessoa por estar ali. E sem contar, por exemplo, você coloca alguém ali dentro, por exemplo, entendeu? Ele vai te dar trabalho. Porque, infelizmente, às vezes você coloca uma pessoa numa posição, ele não fica ali, ele não se mantém ali. Ele, às vezes, não enxerga o lugar dela, os limites dela. Deus trabalha com o homem segundo a sua natureza. Não seremos livres do carrapicho da carne. É o cão negro, né? Agora, um suporta mais, outro suporta menos. A inclinação da carne só acaba quando acabar a carne. Enquanto estiver carne, estivermos nessa carne, existe a inclinação da carne. Nós temos que cuidar disso, policiar isso. A inclinação da minha carne, aí agora vem um consolo. A inclinação da minha carne não vai evitar de Deus o que Deus fará através de mim. Não. A inclinação da carne do irmão Branham não impediu nada de que Deus iria fazer através dele. Pedro, Paulo, a mesma coisa, e os demais. Contudo, é claro, tem que ter uma chamada para aquilo. Vamos aqui saltando, senão não vai dar. Separei os assuntos, né? O atestado de nascimento da pessoa, ali, atestado de nascimento da pessoa, ali não tem uma cláusula que prevê o nascimento, mas registra o dia e a hora que a pessoa nasceu. Então é um registro. Ali não tem um item lá, previsto para nascer tal dia, tal hora, não tem isso aí. Ali, simplesmente, está registrando quando a pessoa nasceu. Agora, Deus conhece, Ele sim sabe, quando você nasceria nessa terra aqui, fisicamente falando, a hora, o dia, o minuto, a cidade, os pais que você teria, a cor que você teria, tudo. Deus sabia de tudo. Mas depois que você nasce, coloca no papel. Fulano e tal, masculino, feminino, recebe o nome. Amém? Agora, os filhos, no linguajar de Mombrana e bíblico também, os filhos estão nos lombos dos pais, que vieram dos lombos dos avós, que vieram dos lombos dos tataravós. Bem-vindo aquela semente. Os filhos não estão na cabeça do pai. Preste bem atenção. Não na cabeça, nos lombos dos pais. Então é que está. Vem dos lombos, é do varão e não da cabeça. Dos lombos passa por uma instrumentalidade, vai para o ventre, gera e nasce.
Então, estamos falando que Deus conhece. O assunto vira um pouco. Ninguém pode explicar, ninguém pode explicar por que que aquele casamento se desfaleceu. As pessoas querem conjecturar na mente, querem explicar. Se o próprio Deus não explica, como que você quer explicar? O maior problema nosso é nós queremos explicação para uma coisa que Deus não quer explicar. Nós queremos resposta para uma coisa que Deus não quer dar. E nós não devemos estar interrogando a Deus por que isso aconteceu comigo. Nós não devemos estar pedindo satisfação para Deus porque isso aconteceu comigo. Não. Nós devemos orar a Deus. Nós devemos dizer para Deus que nós confiamos nele, que nós cremos nele e que estamos fazendo de tudo para colocar ele em primeiro lugar. Estamos fazendo de tudo para servi-lo. E, Senhor, continue me ajudando. Esforça a minha coragem, me dê graça para passar por todos os meus problemas. Eu entendendo ou não entendendo, estou satisfeito porque o Senhor entende. Se Ele entende, está bom. Você está no barco, você confia no quem está conduzindo o barco, você não precisa entender do mar, do rio, dos ventos, das ondas. Quem está no piloto entende. Quem está no piloto da nossa vida? Jesus Cristo, Ele entende. Amém? Como que o barro pode perguntar para o oleiro, por que me fez assim? Maria tinha que guardar o segredo. Não tinha que repartir com a sua prima Isabel. Esse é outro ponto crucial das nossas vidas, que às vezes nós nos complicamos mais porque não sabemos ficar quieto. Essa história, eu tenho uma amiga de confiança, eu tenho um amigo de confiança, e você se abre com ele e com ela, ela também tem outra amiga de confiança. E aquelas outras duas têm outra amiga de confiança, e aquela também sempre tem uma amiga de confiança, sempre tem um amigo de confiança. Por isso que tem uma frase que diz que segredo é aquele que você conta de um em um cada vez. Irmãos e irmãs, tem coisa na sua vida que é só você e Deus. Só você e Deus. Maria teve que guardar segredo, até mesmo da sua prima Isabel. Você não tem que explicar seus segredos para ninguém. Você tem que sofrê-los e suportá-los. Em outras palavras, já falamos disso. Você tem um quartinho na sua vida que você não pode deixar ninguém entrar ali dentro. Que ali tem coisa sua guardada que só você sabe. Só Deus sabe. Não deixa ninguém entrar ali. Viu? E na maior parte das coisas são coisas que você tem vergonha de você mesmo. Então não convida ninguém, não. Convida Jesus. Jesus, entra comigo no meu quartinho. Chega lá e mostra para ele, olha Jesus, olha que bagunça. Olha Jesus, isso aqui, ó, fiz isso aqui errado, ficou aqui, ó. Olha Jesus, isso aqui, ninguém sabe, mas Jesus, o senhor me ajuda? Está vendo isso aqui, Jesus? Fiz, errei. Não deu certo, Jesus. Aí eu comecei de novo. Fiz, errei de novo, Jesus. Está vendo, Jesus? Tem um monte de coisa que eu começo e não consigo terminar, Jesus. O senhor me ajuda? Não leva ninguém lá, não. É um quartinho. Amém? Preste bem atenção nisso. O pastor, doutor, nós temos um colega pastor que é médico, né? Lá do Maranhão, doutor Adelino. E ele deu uma pequena palestra ali para os pastores, inclusive alertando, principalmente os homens, pastores, homens,
a respeito de tratamento de próstata, né? Exame de próstata, exame de sangue, exame de toque. Quantos homens hoje que estão morrendo e vão morrer por causa da próstata, porque não faz os devidos exames. Não faz todos os exames que devem ser feitos, do jeito que tem que ser feito. Mas ele falou uma frase importante e ela é geral. Primeiro remédio que você tem que tomar, sabe qual é? Quando você procura medicina, e Deus está na medicina. Primeiro remédio que você tem que tomar é o médico. O médico, o primeiro remédio. Procura o médico. Ele é o primeiro remédio. Essa história de remédio caseiro, tradição, coisinha. No fundo, eu sou a favor de remédios naturais, sou. Mas tem que ter orientação. Não é tudo, tem coisa, irmão, que é séria. Então, essa história de você ver, não, porque eu tomo uma ervinha ali, que eu tomo uma coisinha ali. Não, você sabe aqui que era no fundo? No fundo, não é nada que é naturalista, não. São pessoas rebeldes, negligentes. Eu tomo um chá de não sei do que, um chá de não sei do que, um chá de não sei do que. Bom, isso tudo ser bom. Vamos usar tudo aquilo que nós temos à nossa disposição. Amém? Eu estou entendendo, não estou reprovando nada quanto a esse tipo de coisa, mas infelizmente tem pessoa que se esconde atrás disso. Tomando agora o aperfeiçoamento no sentido que tudo contribui, todas as coisas, certas ou erradas, que vêm para nós e acontece conosco, é para o nosso aperfeiçoamento. Nós não temos que questionar a Deus. Tudo. Cremos que somos eleitos, que somos filhos de Deus, então tudo contribui. Prosseguindo. Paulo era pai espiritual de Timóteo. Falando de ministro. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora, eu creio que o verdadeiro episcopado, ele é desejado pela alma e não pela carne. E a alma que deseja o episcopado, ela não tem desqualificação na vida dela. Para começar, se tem um desejo, não é da alma, é da carne. O Espírito Santo não choca com a palavra. A inspiração do Espírito Santo em você não choca com a inspiração da Bíblia. Tem que ter vocação, aptidão para isto. Nunca ore para ser um ministro. Nunca faça isso. 2 itens que o diabo pode te pegar. Isso para ministro, para tudo, generalizado. 2 itens que o diabo pode te pegar. Quando você tem, o diabo diz que você não tem. E quando você não tem, o diabo diz que você tem. Nota como ele é astuto, né? É tremendo isso aí. Você é um cristão, ele fala que você não é um cristão. A pessoa não é uma cristã, ele fala, não, você é cristão sim. Como nós sabemos? Com aqueles que estão nas mensagens na Bíblia. Nenhum filho rebelde tem a confiança do pai. Erro, todo mundo comete. A rebeldia é um desvio de comportamento. Você tem que cuidar, irmão. Você tem seus filhos pequenos, as filhinhas pequenas. Tem pessoa que fala assim, nossa, mas o meu filho, a minha filha é uma gracinha, tão bonzinho, mansinho, dorme o dia inteiro. Não é normal isso aí.
Outro fala, não, meu filho sim, não, meu filho é ativo, que cuida, pai, ele faz aqui, sobe ali, coisa ali, quebra aquilo, esse menino é ativo. Também não é bem assim, não. Não é bem assim. Tem que ver. A rebeldia é um desvio comportamental, psíquico. Tem que ser cuidado. E a gente sabe de casos, por exemplo, de pessoas, de crianças, que hoje são adultos problemáticos. Adultos problemáticos patologicamente comprovado, que têm distúrbios psicológicos, comprovado. E agora os pais olham para a infância, é verdade, por isso que o fulano batia em todo mundo que não brincava. Por isso que lá em casa ninguém era assim, só ele, só ela. Dava um brinquedo para a criança, por exemplo, todo mundo cuidava, guardava. Não, ele quebrava tudo, espatifava tudo. Agora nós estamos entendendo, agora você está entendendo? Que tudo que está fora do normal não é normal, tem que ser observado. Isso no natural e no espiritual. Você não amansa um membro rebelde, insubmisso, dando uma oportunidade para ir na igreja. Quem sabe amansa ele. Não, se aí embaixo ele já é problemático, se botar no púlpito ele fica pior. Se dá um cargo na igreja, ele fica pior. Você não pode premiar a incompetência. Você não pode premiar o erro. Não se conserta o erro assim. Você só reforça o erro. Então, nenhum filho rebelde tem a confiança do pai. Não estamos dizendo que o pai não ama o filho rebelde. Claro que você ama o filho rebelde. Você ama o filho rebelde, você ama o filho desobediente, você ama o filho descabeçado, você ama o filho na igreja, se for para o mundo, você continua amando ele. Não é isso que estamos falando. Amor, a gente ama até os nossos inimigos. Sem sincronia não há aperfeiçoamento. Quando você sabe o que você é, presta atenção. Quando você sabe o que você é, você sabe até onde ir. Quando você sabe o que você é, você sabe quais são os seus limites. Não é assim? Você é o motorista da empresa? Não é, irmão Jerônimo? Irmão Jerônimo trabalhou muito tempo motorista lá na usina, né? Bom motorista, ele foi lá. Segundo ele, né, irmão Zé Estevam? Mas era assim. Então, quando você sabe o que você é, o que você faz, você conhece seus limites. Todo mundo tem limite. Apesar de vivemos numa democracia, tem limite, tudo tem limite. No trânsito tem limite, na sua casa tem limite. Tem limite. Não é assim? Chega na sua casa, por exemplo, eu chego tarde às vezes, né? Meia-noite, 1h, às vezes eu chego, estão dormindo. Eu não posso entrar batendo porta, né? E pá, bum, tá, pá, batendo porta. O pessoal está dormindo. Tem limite. A fechar a janela. Bam, bah, bam, bah. Ei, faz uma casa para você ou vai morar no mato? Sozinho. E olha se os macacos não tacar uns cocos na sua cabeça ainda. O reconhecimento do que você é mostra os seus limites. Se você está excedendo os seus limites, você não sabe o que você é ainda. Você não entendeu o papel.
Muito bem. Estou pulando aqui, porque nós já falamos desses itens já. Eu não quero outro pensamento a não ser o pensamento do profeta em suas mensagens. Não é assim quando você procura o pastor vai dizer o que às vezes você já sabe o que o profeta diz. Você precisa de uma ajuda. Tomarmos o pensamento do profeta em sua mensagem. Deus não contraria a sua palavra. Deus não contraria a sua palavra. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem? Pedro não disse, tu és filho de Maria. Pedro não disse isso. Tu és filho de Maria. E Pedro foi um pouco mais além. Pedro não disse, tu és Jesus, porque ele disse, quem diz os homens ser o filho do homem? Ele disse, tu és o Cristo. Pedro já falou o que ele era desde antes da fundação do mundo. Pedro falou o que ele era no Velho Testamento. Pedro falou o que ele era ali. Pedro já estava falando o que ele seria depois do Pentecoste. Pedro era falho. Conhecemos a história dele. Mas Pedro cria certo. Então isso você tem que ter a seu favor, irmão. Os seus erros não anulam a sua crença. A sua alma crê certo. Você precisa disso quando você vai enfrentar as adversidades, as acusações do diabo. Até mesmo quando você erra, você cai, comete erros e tal. E aí que o inimigo, o oportunista, chega para te massacrar. É aí. A onça quer pegar exatamente os fracos, os filhotinhos, os indefesos, o que fica para trás, ela quer pegar aqueles. A leoa, a mesma coisa. Mas aí é a hora de você ouvir a acusação do diabo dizer, mas lá no fundo da minha alma, eu creio certo. Você crê certo. Se você crê certo, você conhece o caminho. Se você conhece o caminho, você conhece os limites. Você conhece as placas. Você conhece tudo aquilo, todos os benefícios que você recebe por estar no caminho. Amém? Então vamos aqui. Você fala com uma pessoa 2, 3 vezes, preste bem atenção nisso agora. Você fala com uma pessoa 2, 3 vezes. Fala de maneira inteligível, clara. Você fala com uma pessoa 2, 3 vezes e ela não atende, é porque a pessoa está corrompida. Aquilo que você está falando entra nela, mas a base não tem onde assentar aquilo, a base está corrompida, por isso que não aceita e não entende. Que ele está corrompido. Então vamos aqui em frente. Agora, voltando um pouquinho agora para casamento. Casamento. Muitos casam na igreja, estou falando de pessoas que casam na igreja, casam na mensagem. Não se lembra com quem se casou e o que você prometeu nesse altar. Quando eu falo nesse altar, um altar que você foi casado, casada. Esquece. Roda a fita de novo da sua pregação, do seu casamento. Esquece o que prometeu nesse altar. Você separa aqui, mas no céu está registrado. Esse é o assunto. Eu, como homem, a dificuldade do ministro é essa.
que ele tem um ofício, e o ofício é de Deus, e ele cede para o ofício, e tem que ser assim. Ele cede para o ofício, ele dá lugar para o ofício trabalhar, e tem que ser assim. Traduzido é a unção. Ele deixa a unção correr, transbordar, é isto. Mas depois que sai da unção, que a unção deixa ele, depois do culto, amanhã, aí é onde você vai, muitas vezes para debaixo do pé de zimbro, porque aí você é só o humano que está em cena. É aí quando você gostaria de resolver o problema de todo mundo, ajeitar a coisa para todo mundo. E nós queremos isso mesmo. Nós desejamos isso para todo mundo. Se Deus não tem prazer com que a pessoa se perca, como é que eu vou ter prazer? Se Deus tem prazer, e Ele veio para isso, para que todo mundo se salvasse, por que eu vou pensar diferente? Mas é para todo aquele que nele crer. Agora, irmão, irmã, não pergunte nada para Deus. Não questiona Deus. Você está na contramão. Está na contramão. Use da presciência, da predestinação, para você aceitar a situação. Ficou até uma frase bonita, né? Vocês marcarem aí. Use da presciência, da predestinação, para você entender a situação. Você descansa. Se Deus não mudar a nossa vida, não mudar a nossa situação, quem vai mudar? O profeta diz assim, a pessoa diz, eu deixei de fumar, eu deixei de beber. O profeta falou, você deixou de beber e de fumar. Agora ele vem e diz, nós não deixamos de nada. É Ele que vem e tira. É isso que nós queremos. Tira, Senhor. Tira a nossa incredulidade. Tira tudo que é negativo. Tira tudo que é do mundo. Entendeu? Porque nós estamos no mundo, irmãos. Lembra da série de escolas sobre a arca? Depois de ter pregado todas essas escolas sobre a arca, Deus me deu outra inspiração, quando, até comentei com o irmão Wilson lá no encontro, vê como que a coisa é profunda e a mensagem é inesgotável, né? Se for o pastor Joaquim falando sobre a arca, sobre a madeira de gofer, que ela era esponjosa. Ela tinha que ser esponjosa para ela receber a resina, tinha que ser uma resina líquida, não podia ser seca, como uma parafina, para entrar na madeira, absorver na madeira. Aí, Deus me deu uma outra compreensão. E Ele compara essa arca conosco. Aquela madeira de gofer, ela era porosa. E ela absorvia qualquer coisa que você colocasse ali. Não era só a resina. Qualquer coisa que você colocasse dela, ela ia chupar. Então, assim é a vida do crente que não está betumado ainda. Por isso que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, ainda está chupando muita coisa do mundo, na vida dela. Onde passa, chupa. Porque naquela madeira, qualquer coisa que passasse nela, resina, gasolina, criolina, o que passasse, ela chupava. Era a natureza dela. Mas depois que betumou, aí acabou. Depois que o cristão é betumado, acabou. Aí o profeta diz, se fica um buraquinho, se fica uma brechinha, passa por aí. Por isso que nós precisamos de culto ainda. Você vem para o culto, dá mais uma demão. Dá mais uma demão. Dá mais uma demão. Dá mais uma demão. Até ficar completamente selado, selada. Amém?
E mesmo assim não evita as pancadas, né? E quando você está selado, o betume representa o sangue de Jesus Cristo. O julgamento está lá fora. O betume está no meio, que é o sangue, e você está do lado de cá, protegido do juízo. Essa arca deve ter batido para tudo quanto é canto, num monte de coisa, mas não afundou. É como você, é como eu, é como nós. Não estamos livres de bater aqui, bater ali, esfregar aqui, esfregar ali, mas nós não afundar. Creia nisso, irmão. Amém? A arca podia chegar lá na frente com o casco marcado, mas chegou. Nós chegaremos também lá com cicatrizes, mas as cicatrizes estão do lado de fora. Amém? A alma é pura, santa, genuína. Entendeu, irmã? Creia assim. Aceite a presciência e a predestinação para você entender a situação. Então vamos em frente. Vamos aqui. Estamos tratando de vários assuntos do nosso encontro de pastores que estivemos lá em Goiânia. A mãe não pode esquecer quem são os seus filhos. Tem jeito não, né? Não tem como esquecer. Agora vem um assunto de plenário. Assunto discutido, tratado em plenário. A gente passa para a igreja, porque tudo que eu passo para a igreja que é de plenário, isso está ligado ao seu amadurecimento. Isso vai entrando no seu conceito de julgamento, que aí você sabe julgar correto. Não se deve fazer um casamento de noivo de fora, a não ser que seja recomendado pelo seu pastor. Se uma moça da minha região vai casar com um moço de outra região, eu tenho que ligar para aquele pastor ligar para mim, eu ligar para ele, eu conversar com ele, principalmente se for na sua igreja. Está tudo bem com esse moço aí? Porque a conversa de pastor para pastor é de pastor para pastor. E aí? Isso aqui é o pastor Joaquim falando. Ele disse, eu não faço casamento assim. Não faço casamento de divorciado, de outro campo que veio para casar na minha igreja, sem ter contato com o pastor, ou então trazer carta por escrito, de que esse homem é livre para casar-se com uma moça da minha igreja. Não se faz isso. E o divorciado, para casar, ele tem que esperar que o seu pastor libere ele do culto, do púlpito, entendeu? Como eu já fiz há alguns casos, em dizer, olha, tal irmão passou por isso, foi julgado o caso, ele está livre para contrair outro casamento, tem que ser feito do púlpito. Agora, se a pessoa quer desrespeitar o púlpito, desrespeitar o pastor, e quem for fazer o casamento também não está nem aí com a coisa, é problema de cada um. Mas a regra é essa. A regra é essa. Você tem que receber telefonema, você tem que receber uma carta a respeito daquele moço, histórico dele. Porque pensa você que o divórcio, porque divorciou? Por que divorciou? Tem casos de divórcio que você tem que esperar. Tem que dar tempo. Quando você vê uma pessoa muito apressada, atropelando tudo, você pode contar que aquilo não é um espírito correto. Tem uma tendência, preste bem atenção, tem uma tendência, não estou dizendo que vai acontecer errado de novo, mas tem uma tendência para acontecer o erro de novo, porque a pessoa está no espírito errado. E tudo que começa errado vai terminar errado. Se você cometeu um erro na vida, não foi feliz naquilo, na próxima vez,
Capricha mais. Você tem um pastor, você procura o pastor, você conversa com o pastor te aconselha a fazer assim, 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 assim. Você não faz, você não espera, você não dá o tempo para o tempo. Tem casos de separação de casais que às vezes o irmão é da mensagem, a esposa não é da mensagem, separa. Dependendo do caso, da gravidade, se tiver oportunidade, eu posso até pedir para conversar com aquela pessoa, a ex-mulher da pessoa, para mim saber realmente se eu vou liberar ele, se eu vou impor as mãos sobre aquilo. Porque é fácil dizer, né? A esposa não está na igreja mesmo, né? Ela é incrédula, pastor. Você precisa ver que ela é incrédula, é isso, aquilo. Não é bem assim, não. Ela fez isso, ela errou comigo, tal, tudo, saiu com outro homem, tal, tudo. Estou liberado. A grosso modo você está. Você pode esconder de mim, mas de Deus você não esconde. De Deus você não esconde. Então tem casos você precisar ir lá conversar com aquela mulher. Aquela mulher. Como às vezes, irmãos, eu recebo perguntas que eu não respondo, porque não tenho condição de responder. De esposas de irmãos que não são da mensagem. Reclamando deles. Às vezes eu falo assim, mas se a pessoa estiver me ouvindo, eu falo sem dizer nada, eu já estou respondendo para a pessoa lá. Ela sabe que eu já respondi o e-mail. A gente tem que ter sabedoria para isso. Reclamando. Aí você precisa ir até nela. E você conversa com ela. Não. Ô irmão, essa mulher te aguentou muito tempo. Não justifica ela só separar você, não. Eu não declaro você livre, não boto a mão no seu casamento, não. Agora, a sua salvação, a sua vida é problema seu. Então, assim que as coisas são resolvidas. E tem certas coisas que, desde que você respeita seu pastor, desde que você ama o seu pastor e respeita ele, crê no ministério dele, cuida do seu pastor, cuida do ministério dele. Não envolva ele com coisas desnecessárias, não comprometa o ministério dele. Não comprometa o ministério do pastor simplesmente para ajeitar o casamento do seu filho, da sua filha, de algum parente seu. Diáconos, mesma coisa. Não importa se é sua filha, seu filho, seu parente. Tem que chegar e dizer, pastor, olha, pastor, o senhor não está sabendo, mas está acontecendo isso, a pessoa está desqualificada. Ou nós estamos achando que isso aqui é Congresso Nacional? Não, irmãos, nós estamos tratando com almas. Essa é a noiva de Jesus Cristo. Amém? Então, o divórcio, para você fazer, tem que ser avaliado, tem que ser analisado. Se envolve pastor de outra igreja, entendeu? Ele não deve fazer o casamento. Eu não faço. Aí, vai entristecer famílias. Vai entristecer irmãos. Mas foi o que eu disse na reunião passada. Eu vou rodar. Agora eu trouxe a fita. Acabei te esquecendo de pedir a palestra que eu dei no encontro retrasado. Que eu falei para os pastores. Muitas das decisões nossas, nós nos comprometemos com o povo. Nós estamos embaraçados. Mas você viu o que é uma decisão pelo aquilo que é certo? Se você não quer ser chamado a atenção em público, então não cometa nada público. Se eu der a oportunidade para você nesse microfone, você vir aqui dar uma batatada, ou ali embaixo dar uma batatada, eu vou ter que assar a sua batata aqui em cima. Agora, se você vai aceitar ou não, se vai embora, se a sua família vai embora, esse é problema seu. Lembrando que o pastor Joaquim falou no encontro, vocês estavam lá, vocês viram.
cantou uma pessoa, não sei que pessoa que cantou, não sei que hora que cantou. Ele virou para quem estava organizando os cânticos e falou: o meu auxiliar agora é digno de correção. Deixou uma pessoa inconveniente, irmão Rogério, foi a palavra certa? Deixou uma pessoa inconveniente cantar aqui ontem. É isso aí, meu irmão. Pastor é isso aí. Santuário não é brincadeira, não. Se tem vontade de cantar, canta com a igreja. Se você quer cantar aqui na frente, tenha algo melhor para mostrar para as pessoas. Desde a sua apresentação. Como é que uma mulher se apresenta aqui na frente para cantar? Num salto desse tamanho, num vestido apertado, num cabelo todo cheio de reflexo. O que é que você tem para dar para a igreja? Nada. A placa está dizendo que você não tem nada para dar. Canta aí, ó. Nós somos um povo que nós estamos indo para arrebatamento. Não se esqueça que você é madeira de gofeira, hein? Se tiver brecha aí, vai sugar. Está certo ou não está certo? Era assim há 30 anos atrás ou não era? E tem que ser assim do mesmo jeito. Em relação a casamento, você aconselha, né? Aí agora está outro problema. Você ensina, você prega, você fala. Os pais têm direitos. Filha minha, filha, esse moço é um cabeça oca. Esse moço é irresponsável. Filho, essa moça aí, olha só, meu filho, meu filho, meu filho. O pastor prega, o pastor mostra. Crente não deve casar com descrente sob circunstância alguma. Você aconselha, mas eles ficam cegos para a situação. Que nem menino correndo atrás de pipa na rua. Fica cego. Se você não parar o carro, atropela. Cego, fica cega. Vai chegando o tempo de casar, né? Vai chegando os 22, 25, 28. Ai, meu Jesus. E agora, vou ficar solteira? Fica solteira com opção, do que depois descasadas, mal casada, descasada, sem opção. É isto. Então isso nós vamos estar sempre falando. Sempre falando. Aí você falou, oh, pastor, mas o senhor está voltando nesse assunto de novo? Mas olha o que diz o profeta nessa mensagem. Porque não somos uma denominação. Não deu para pegar todos os tópicos. A gente volta numa outra escola. Nessa mensagem, porque não somos uma denominação, é o parágrafo 124. Mas não se preocupe, o Cordeiro vencerá. Agora, aquele que perseverar até o fim. Aí está você, conserve no caminho, conserve sua cabeça na direção do Calvário. Esta Bíblia está certa, não se preocupe. Você crê nisso? Levante sua mão. A Bíblia está certa, eu estou errado. Em certas situações você tem que admitir, eu estou errado, a Bíblia está certa. Agora, observe, aí estão alguns hábitos que a pessoa tem. A moral que eles têm. Nós simplesmente poderíamos seguir em frente. A primeira coisa que você sabe, isto vazou nas igrejas, está vendo? Essa palavra encaixa perfeitamente com a arca, vazou. Penetrou, vazou nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas. Então as mulheres católicas começaram, ora, não faz mal colocar um shortzinho desde que você vá à igreja. E coloque um lencinho sobre a cabeça, alguma espécie de tradição. Não coma carne alguma sexta-feira. Onde vocês encontrou que se precisa colocar um lenço na cabeça para entrar na igreja?
Eu quero que você me mostre na Escritura. É uma profecia falsa. Onde está na igreja que você tem que usar chapéu na igreja? Quando você usa chapéu na cabeça, você desonra a Cristo, correto? É como os homens que estou falando. Você sabe que está falando do cabelo. As mulheres, você realmente tem uma cobertura, mas eu desafio qualquer um para mostrar onde diz que é um chapéu ou um lenço. É o seu cabelo. Você o cortou todo? E agora? Eles dizem, isto é antiquado. Se é, a Bíblia é. Se manter o cabelo comprido é antiquado, então a Bíblia é antiquada. A palavra de Deus, ela é correta. Você crê? Então ele continua falando para nós aqui. Falando aqui há não muito tempo atrás, da mulher que lavava os pés de Jesus e pegou o seu cabelo, você sabe, enxugou com ele. Eu disse, a única maneira pela qual a mulher poderia fazer isto é tendo sobre sua cabeça o suficiente de cabelo até embaixo para lavar os pés e enxugá-los. Isto é correto. É uma desgraça ver a maneira que aqui o clima gelado e anda por aí vestidas com esses casaquinhos arredondados assim, mostrando seus corpos nus. Ora, agora vem o ponto. Ora, dizem do profeta, né? Falavam do profeta, dizem, por que você persegue as mulheres? Fizeram uma pergunta, por que você persegue as mulheres? O profeta responde, vocês precisam ser perseguidas. Precisam ser perseguidas. E vocês, homens, que deixam as suas mulheres fazerem aquilo, irmão, eu não sei o que pensar ao seu respeito. Agora, isso é certo. Agora vira para o nosso lado. E vocês, pastores, eu não creio que você esteja aqui, mas se você vê um sujeito, você lhe diz para vir dizer, me veja, vem, se ele não tem mais respeito por Cristo, ou respeito por Cristo, do que deixar sua congregação passar por aquilo, sem agora. Eles podem fazer isso lá fora, atrás deles, mas eles não lhes falar sobre isto, ele não é um servo adequado para Jesus Cristo. Quer dizer, vendo o povo fazer tudo que é errado, andando de errado, e simplesmente não falar que aquilo está errado. Um servo de Cristo não deve temer, se é uma causa que vem na Bíblia. Tem que temer, com certeza. Mas ainda estão eles saem e fazem isto de qualquer forma. Mas isso tem que ser falado. 134. Agora, alguém continua a dizer, bem, irmão Brana, você é simplesmente um velho odiador de mulheres. Eu não sou nenhum odiador de mulheres. Eu sou um. Eu apenas não gosto de ver as mulheres tentar tomar lugar que não pertence a elas. Vocês se recordam em Howard, falou outro nome aqui, um estaleiro próspero aqui em Ohio? Eles colocaram uma mulher para tomar conta daquilo. Veja o que aconteceu. E nós estamos tendo uma experiência no Brasil, né? Eles deram à mulher o direito de votar. Veja o que aconteceu. Gente, nós temos profeta. Até na política você tem profeta para se posicionar correto. Amém? Para encerrar agora, vamos ficar de pé? Esta é a razão pela qual não toleramos suas denominações e os seus dogmas.
nós permanecemos limpos com esta Bíblia. Eu não sei quão bem você vive isto, mas isto lhe é ensinado. De qualquer forma, correto? Isso depende de você. Eu não posso te dizer, te fazer viver isto. Aí seria legalismo. Não posso te fazer viver isto. Eu só posso dizer o que é a verdade. Isso é porque não somos uma denominação. Por isso que não somos uma denominação. Não temos nenhum credo, não temos nenhum dogma, mas nós temos a Bíblia. Eu não quereria nos corromper para entrar em tal coisa como esta, ter que nos curvar a algum tipo de dogma. Dogma é uma coisa ensinada por homem. Eu preferiria tomar o caminho dos poucos desprezados do Senhor. Desculpa. Eu preferiria permanecer limpo e puro diante da palavra e de Deus. Me colocar ali e dizer, não há sangue humano sobre minha roupa. Este é o porquê permanecemos no tabernáculo Brana. É por isso que não somos da Assembleia, é por isso que não somos da Unicista, é por isso que não somos do Só Jesus, é por isso que não somos metodista, é por isso que não somos batista, é apenas um pequeno tabernáculo aqui. Não temos nenhuma denominação de forma alguma, somos livres em Cristo. Essa é a razão pela qual permanecemos da maneira que estamos. E Deus tem nos abençoado e nos ajudado. Ele ajudou você essa manhã? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, agradeça a Ele agora. Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos ao Senhor por mais esta manhã de bênção que o Senhor tem nos dado. Essas palavras, Senhor, que foram recortadas, assuntos recortados em diversas direções e diversos ângulos, mas todos eles pertinentes às nossas vidas, pertinente a cada pessoa, e que cada um de nós possamos tomar tudo que nós ouvimos e colocarmos em prática. Mas ajuda, Senhor, nós precisamos vencer o inimigo. Eu sei que cada um que não está enquadrado com a Bíblia, enquadrado com a mensagem, eu sei que você tem dificuldade, eu sei que você tem luta para com isto, eu sei que você tem, eu estou do seu lado. Se você está tentando arrumar a sua vida, sair do que é errado e vir para aquilo que é certo, se esforçando para levantar, para se manter no caminho, conte comigo, conte com a minha oração, conte com a minha ajuda. Creia de todo o coração nesta hora, você está num bom espírito e Ele te ajudará. Ele começou esta boa obra e está aperfeiçoando na sua vida. Senhor, abençoe o dia que temos pela frente, a ceia aí em Bauru. Entregamos tudo em suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dizer amém? Deus te abençoe a todos vocês. Cumprimenta seu irmão, sua irmã. Deus abençoe o irmão Ayrton e uma Vera Meneguim, Cornélio Procópio, irmão Gerson Martins em Agudos, a irmã Nilceia, o irmão Ian e a pequena Sara em Genebra, na Suíça. A irmã Vilma Pinheiro Machado em Óleo. A irmão Josafá, a irmã Terezinha em Pardinho e também a irmã Marina. Deus abençoe vocês, tenham um bom retorno, uma boa viagem, um bom descanso, um bom almoço e até a noite aí em Bauru. Estaremos também transmitindo, pela internet. Esteja conosco se você tem tempo para isto.